Olá! Uma pergunta que sempre aparece é: por que duas pessoas que cometem exatamente o mesmo crime podem acabar com sentenças completamente diferentes? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse conceito fascinante da culpa no direito penal brasileiro para entender quem, no fim das contas, é considerado o verdadeiro responsável por um crime. E vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Só porque alguém fez algo contra a lei, isso automaticamente faz dessa pessoa culpada? A gente tende a achar que sim, né? Mas a resposta do direito é: nem sempre. E é aí que tudo fica interessante. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, esse aqui vai ser o nosso mapa. Vamos passar pelos pilares da culpa, ver quem pode ser responsabilizado, o que acontece quando não há escolha, enfim, vamos destrinchar tudo até o final. Ok, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender uma separação que é a base de todo o sistema. Uma coisa é o ato, outra coisa, bem diferente, é a pessoa que cometeu esse ato. E aqui está o pulo do gato. De um lado temos a ilicitude. A pergunta é simples: o que foi feito é contra a lei? Ponto. Do outro lado, bem mais complexo, está a culpabilidade. A pergunta aqui muda completamente. Essa pessoa, com suas características e nas suas circunstâncias, pode ser responsabilizada por essa ação? É a diferença entre o que foi feito e quem fez. Certo. Então, como é que um juiz decide se alguém é, de fato, culpável? Acontece que a acusação precisa provar que 3 elementos essenciais estão presentes. Se faltar um deles, não há culpa. Simples assim. Pensem na culpabilidade como um banquinho de 3 pernas. A primeira perna é a imputabilidade, a segunda, a consciência da ilicitude, e a terceira, a exigibilidade. Se qualquer uma dessas pernas quebrar, o banquinho todo da culpabilidade desaba. A acusação simplesmente não se sustenta. Vamos olhar mais de perto essa primeira perna, a imputabilidade. O que a lei quer saber aqui é: essa pessoa tem a maturidade e a capacidade mental para a gente poder cobrar a responsabilidade dela? Vamos ver quem a lei já diz de cara que não tem essa capacidade. Bom, a lei brasileira aqui é bem clara. Menores de 18 anos, sem discussão, são inimputáveis. Já para os casos de doença mental, o critério é super rigoroso. Não basta ter um diagnóstico, a pessoa precisa ser, no momento do crime, totalmente incapaz de entender o que estava fazendo de errado. Isso já puxa uma daquelas dúvidas clássicas que a gente sempre vê por aí. E a pessoa que cometeu um crime bêbada? A embriaguez pode ser uma saída para escapar da culpa. A resposta da lei para quem escolheu se embriagar é um sonoro e retumbante não. Embriaguez voluntária, ou seja, quando a pessoa bebeu porque quis, não serve de desculpa. E a lógica por trás disso é genial. O direito entende que o ato culpável não foi só o crime em si, mas a decisão lá atrás de se colocar naquele estado de risco. A responsabilidade, na verdade, começou bem antes, já no primeiro copo. Agora vamos para a terceira e última perna do nosso banquinho, a exigibilidade. A questão aqui é: essa pessoa tinha mesmo como escolher agir diferente? O que acontece quando alguém é praticamente forçado a cometer um ato ilícito? Aqui a gente entra em situações extremas, que o direito chama de coação moral irresistível. O exemplo clássico é do gerente de banco que é obrigado a abrir o cofre com uma arma apontada para a cabeça de um familiar. Ele fez o ato ilícito? Sim. Mas ele tinha escolha? Não. A lei reconhece isso e diz: nesse caso, não há culpa. A mesma ideia vale para aquela famosa defesa do "eu só estava seguindo ordens". Ela só funciona se a ordem recebida não era, na cara, obviamente legal. Se um chefe manda um funcionário fazer algo que é claramente um crime, não dá para usar isso como desculpa. Então, é fundamental ter essa diferença em mente. A inimputabilidade tem a ver com quem a pessoa é, a idade dela, a saúde mental dela. Já as outras exclusões de culpa, como a coação, focam na situação em que a pessoa estava, nas circunstâncias que empurraram para aquela ação. Até agora, a gente falou de uma pessoa agindo sozinha. Mas, e quando tem mais gente envolvida? Como é que a lei divide a culpa num crime em grupo? Entre quem planejou, quem executou, quem só ficou de vigia? A regra geral no Brasil, conhecida como teoria monista, é basicamente: estão todos no mesmo barco. Se várias pessoas colaboraram para um único crime, todas elas respondem por aquele mesmo crime. Não importa se uma planejou e a outra só dirigiu o carro de fuga. Mas claro, a lei não é totalmente inflexível. Ela sabe que existem diferentes níveis de participação. Por isso, existe uma figura para quem teve uma participação de menor importância. Nesses casos, a pena pode ser diminuída, e não é pouco não, pode chegar a uma redução de até 1/3.
E para fechar, vamos a um último cenário que complica um pouco as coisas. E se uma única pessoa comete não um, mas vários crimes? A pena é só ir somando tudo? A resposta, mais uma vez, é depende. O sistema faz uma distinção chave. Os crimes vieram de várias ações diferentes ou de uma única ação. Dependendo da resposta, o cálculo da pena muda totalmente. Vamos ver 2 exemplos rapidinhos que deixam isso bem claro. Primeiro, o concurso material. Imagine alguém que assalta uma loja na segunda-feira e na quarta rouba um carro. São 2 ações, 2 crimes. Aqui, a conta é de somar. A pena de um crime mais a pena do outro. Simples. Agora, no concurso formal, a situação é outra. Uma única ação gera vários resultados criminosos. Pense num único disparo de arma de fogo que, infelizmente, atinge 2 pessoas. Foi uma ação só. Nesses casos, a lei não soma as penas. Ela pega a pena do crime mais grave e só aumenta um pouquinho, uma fração. O resultado final é uma pena bem menor do que seria a soma das 2. Então, no fim das contas, a gente vê que a culpa no direito penal está longe de ser algo preto no branco. É um sistema cheio de nuances, que tenta analisar não só o ato, mas a pessoa, a sua intenção, sua capacidade, as circunstâncias. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Toda essa complexidade serve para criar um sistema mais justo ou acaba abrindo brechas?